Tá nessa posição aqui, rapaziada, é longe de ser fácil, tá? Porque, querendo ou não, ao mesmo tempo que você tá aqui representando o torcedor de certa forma, você não pode ser tanta emoção. Ou pelo menos o trabalho que eu opto fazer não é um trabalho de focar 100% na emoção. Óbvio que a gente leva em consideração o sentimento que o torcedor tá sentindo. Mas a gente tenta ver o futebol de uma maneira mais racional, podemos dizer. E talvez o futebol nem seja tão racional, tá? Talvez seja uma pretensão minha meio errada de tentar ver com olhos mais técnicos do que emocionais o jogo. Mas eu acho que a gente veio de uma semana de futebol muito frustrante, sabe? A gente veio de uma semana de futebol que a gente perde pro Corinthians e vira quase com uma unanimidade que a gente jogou melhor. A gente, pô, é eliminado do campeonato estadual, então uma temporada que ela tava caminhando pros elogios e pra exaltação de tudo que tava sendo feito, dá meia volta e parece que agora nada tá certo. Nada acontece, os jogadores são horrorosos, o Atlético precisa mudar. E eu acho que esses momentos são normais de acontecer numa temporada de um clube de futebol, sabe? É o que eu sempre falo pra vocês, o Atlético ele tem que estar voando na hora certa. O Atlético tem que estar no seu melhor momento na hora certa. E esse melhor momento na hora certa é ali em setembro, outubro, que ali eu acho que o Atlético tem que estar no seu auge técnico, sabe? Mas nesse momento de início de Campeonato Brasileiro é óbvio, quanto mais pontos a gente conseguir somar, melhor. E eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cabeça de gelo pra definir o título de alguns jogadores. Porque eu já tô vendo jogadores importantes sendo definidos de bagre, reforços importantes sendo criticados. E eu acho que a gente precisa ser mais resistente antes de comprar o discurso de uma crítica. Eu acho que a gente precisa entender que oscilações acontecem antes de criar um status para um jogador que pode ser um jogador muito importante pra gente. Então, assim, é hora, na minha visão, se não for externamente, que seja internamente, do Atlético olhar e acreditar em alguns dos seus principais jogadores, porque podem não estar respondendo como a gente imagina agora. Mas daqui a pouco, eu acho que o potencial desses caras voltarem a nos ajudar é muito grande. Então, assim, eu teria muita cabeça de gelo com o Julimar. Eu teria, assim, uma visão muito clara que o Julimar, vamos lá, tá mudando de posição basicamente todo jogo. Tem jogo que é segundo atacante, tem jogo que é ponta, tem jogo que ele precisa fazer uma função tática só para potencializar o Viveiros, tem jogo que ele precisa fazer uma função tática para potencializar Viveiros e Mendonça. Então o Julimar, ele perdeu algo muito importante do jogo dele, que é a liberdade. Liberdade para flutuar, liberdade para chegar mais à frente e finalizar, liberdade para ser esse segundo atacante, companheiro do Viveiros, que ele era na temporada passada, que chegava na direita, chegava na esquerda. O Julimar tem muito mais compromissos táticos do que ele tinha no começo da temporada passada. Do que ele tinha no final da temporada passada, porque no começo ele estava machucado. Então eu não consigo chegar e falar que o Julimar não presta mais, ou que o Julimar não tem nível de Atlético, sendo que ele está fazendo basicamente o que o técnico está pedindo. E talvez o que o técnico está pedindo não seja o ideal para deixar ele mais confortável possível, beleza. Mas volto a dizer, ele está fazendo o que o técnico está pedindo. Então, na minha visão, é um jogador que a gente tem que olhar com muito carinho e entender como eu posso fazer para o Julimar funcionar da melhor maneira possível. Porque eu acho muito bom jogador. Da mesma maneira que talvez o Dudu. O início de temporada do Dudu também não é legal. O início de temporada do Dudu, pô, teve algum brilhareco ali no campeonato estadual, um brilhareco ali no jogo contra o Santos. Mas se você for pegar o macro todo, é um início de temporada muito discreto. É um início de temporada muito oscilante. E aí a gente tá falando de um jovem
que tem a tendência maior ainda de oscilar, mas com a capacidade técnica gigantesca de nos ajudar. Então, na minha visão, o Dudu ele tá passando por um momento que a gente sabe que qualquer jovem vai passar. Que talvez o Bruninho também esteja passando. Eu já vi algumas críticas em relação ao Bruninho. Mas eu quero mostrar para vocês que existe outra face do Dudu. Que é aquele jogador leve, desenvolto, técnico pra caramba, com capacidade de tirar coelhos da cartola o tempo inteiro. Então é mais um jogador que talvez não esteja dando a resposta dos sonhos agora. Mas é um jogador que eu acho que tem capacidade de nos ajudar a médio e longo prazo absurdamente. Absurdamente. Então vou definir o Dudu como um jogador que não pode nos ajudar. A mesma coisa do Bruninho, tá? Essa análise ela pode ser feita pro Bruninho também. E aí, pra terminar, eu quero falar de um jogador específico que a torcida adora pegar no pé, que eu nem sei se tá mal, né? No final das contas, eu nem sei se tá mal. Mas, por exemplo, o Zapelli. O ano do Atlético, para ser minimamente bem sucedido, depende do Zapelli. E o Zapelli já virou o jogador que tem que ser negociado, o Zapelli já virou o jogador que não presta. E às vezes é mais fácil a gente criar uma narrativa para apontar o dedo para o jogador, ao invés de tentar entender o que o jogador oferece. E o que o Zapelli oferece é o funcionamento da equipe. Talvez um meia mais finalizador faça sentido. Em nenhum momento eu acho que um acaba sendo oposição ao outro. Mas perder o Zapelli é perder a transição ofensiva. Perder o Zapelli é perder essa capacidade da gente ter a bola de forma confortável. E a gente sabe o que é isso nas últimas temporadas, porque a gente sofreu muito disso. Perder o Zapelli é perder capacidade criativa de chegada na frente. Perder o Zapelli é perder uma boa circulação de bola. Perder o Zapelli é influenciar diretamente no jogo de um time que já tem dificuldade para atacar. A gente vai aumentar essa dificuldade do Atlético a atacar, então muito carinho, muito cuidado também com esse tipo de jogador, porque eu acho que no final das contas vai dar a volta por cima e, assim, volto a dizer, nem acho que tá entregando pouco, mas eu acho que merece um cenário de mais conforto para poder ser a sua melhor versão possível. Beleza, rapaziada? Então, nesse momento, volto a dizer, cabeça de gelo com alguns dos nomes mais relevantes que a gente tem no elenco. Se não estavam entregando, podem voltar a entregar a qualquer momento. A temporada, ela é irregular mesmo. A temporada, ela vem de altos e baixos, sim. E eu espero que o Atlético saiba lidar com esses altos e baixos, tanto externamente quanto internamente. Se a torcida tá pegando no pé, a torcida tem esse direito. Mas internamente o clube tem que confiar nesses caras. Valeu? Tamo junto, é nóis.